Boa noite a todos os nossos queridos amigos que estão no Reflexões. É uma honra tê-los conosco. Ontem aqui não pudemos estar. Eu tive que levar o meu irmão até Miguel Pereira e infelizmente não consegui chegar a tempo. E aqui não pude estar. Mas aqui estamos hoje, trazendo o nosso bate-papo, amigo, sincero, e para discutirmos o que tem acontecido de forma direta e objetiva em nossas vidas. Temos tido muita discussão em torno dos dias atuais do nosso Rio de Janeiro, dos dias atuais do nosso Brasil, e a cada momento temos sido surpreendidos com muita movimentação. Inegavelmente, estamos num processo, pelo menos, diferenciado. E precisamos estar atentos aos acontecimentos. O nosso Rio de Janeiro tem sido vítima de disputas difíceis, polêmicas, e é preciso que nós acordemos. A coisa está séria, a coisa está difícil, e é importantíssimo que tenhamos sensibilidade, que tenhamos tranquilidade para as análises. Muito bem, a primeira análise que eu queria fazer é com respeito à questão de discutir retorno das aulas presenciais. Vocês vejam só, deixa eu analisar com vocês de forma bem objetiva. Nós tínhamos uma escola regular, oficial, sem nenhuma dificuldade. Mas eis que de repente, nós tivemos a questão do Covid-19, a questão da pandemia. Muitas pessoas gostam de criar informações, de criar até o que nós chamamos notícias falsas, que vão para a internet e causam um desconforto generalizado. Esse desconforto generalizado acontece porque nós brasileiros somos afetos a notícias falsas. Chato, né? Mas é verdade. Nós somos afetos a notícias falsas. O brasileiro gosta de um tititi. Mas não é só brasileiro, não. Tá? Isso é um sentido genérico da humanidade. Eu estou falando do brasileiro porque o brasileiro foi um povo colonizado. E as verdades para dentro. Então, você desejava saber qualquer coisa, você tinha que aguardar notícias da metrópole, notícias da sede do governo. Esse era o critério que vigorava. Então, não há como nós nos escondermos atrás dessa verdade. Você sabia de alguma coisa, aí de repente alguém dizia, já soube da última. Então você sabia que as novidades vinham de Lisboa
Então você volta e meia ficava preso a essa questão de você soube da última. Isso virou um hábito. Não, mas eu soube disso. Não, mas fulano disse que não. Não, mas Beltrano veio de Lisboa e falou. Então, isso foi uma questão de colonização. Por favor, não pense que isso é exclusivo do brasileiro. Não. Mas nós continuamos, nós não nos desprendemos dessa questão ainda. E temos que nos desprender, tá? Vamos dar o nosso boa noite ao nosso querido Ronaldo e ele dá o boa noite a todos nós para que nós possamos continuar com esse bate-papo. Boa noite, grande Ronaldo. Boa noite. O som está bom? Está me ouvindo Excelente. bem? Muito Então, tá bem. bom. Que Jesus os abençoe. Mais uma vez, gratidão. E aqui estamos juntos para mais uma reflexão. Isso aí. Nós ontem. Bom, Alexandre Pereira já está aí, boa noite, muita paz e luz. Tiago Avelar, boa noite a todos. Michele Dias, boa noite, tio Paulinho. Geraldo dos Santos, boa noite, mestres e amigos. Vamos em frente. 4 comentários aí, já chegado 8 curtidas. Obrigados aos que curtiram até agora a nossa página, nossa transmissão, perdoe. Está aí a Miriam Magalhães. Miriam, mandei aquele seu comentário para o Léo, tá? Ana Paula Queiroz, quanta honra. Muito obrigado, Ana. Sua mãe era ouvinte nossa lá do Reflexões da Rádio Rio de Janeiro. Grande abraço, Ana Paula. Zoliezer Siemens, um abraço, Zoliezer. Michele, Stefan Brock. Pedro Moacir, nosso sobrinho, grande abraço. Lá em Miguel Pereira, curtindo lá aquele clima gostoso. Estive aí ontem, Pedro. Grande abraço para você. Alexandre Pereira e Malena Taide. Grande abraço, Malena. Ô Pedro, queria dizer a você que estive aí e fiquei assustado, tá? Aquele trecho da BR 493, tá? Que é o arco metropolitano, breu total. Voltei à noite, voltei inclusive com medo. Você passa de Japeri ali, breu total, iluminação nenhuma. Quando você cai naquele trechinho do arco metropolitano, assustador. E vou dizer uma coisa para você, Pedro. Ontem eu estava com 2 crianças, inclusive o neto estava junto, e eu não quis fazer aquele retorno escuro ali para pegar a Dutra. Eu paguei pedágio 2 vezes sem precisar, retornei pela insegurança proporcionada pela escuridão total e por aquele erro horroroso de trajeto onde sai do arco metropolitano e fica totalmente escondido, sem visão de ninguém, por alguma coisa ali em torno de 2 a 3 minutos. Aquilo é assustador. E um recanto tão gostoso quanto Miguel Pereira, tão maravilhoso, e a turma aí fazendo essa maldade com vocês. Um grande abraço. Está na hora do povo de Miguel Pereira se juntar para modificar aquilo. É assustador. Eu tenho amigos que já, de dia, eles retornam no próprio arco mais à frente, mas aquela curva ali eles têm medo. Muito bem. Ronaldo, eu queria agradecer também. Eu fui convidado pelo nosso querido Reginaldo Barbosa, que discute na Rádio Tropical questões políticas. Me convidou para estar lá com ele. Adorei, porque encontrei vários amigos pelo telefone, inclusive Luiz Antunes, ex-secretário de Defesa Civil do município, firme e forte lá, escutando, participando, relembrando fatos de administrações anteriores, fatos que muito nos alegram.
e o Pará lá presente, o querido jornalista lá de Nilópolis, que nem me conhecia, e traçou elogios muito gostosos, obrigado. Fugiu o nome agora, perdoe, mas jornalista de Nilópolis, novo, que nos fez umas observações muito boas. Muito bem, falava eu, Ronaldo, sobre a questão da pandemia. Hoje eu vou pontuar algumas coisas diferentes. Eu fiquei surpreso quando eu recebi o decreto do governo do estado. Nós estamos vivendo claramente uma briga por poder no estado do Rio de Janeiro. A briga é muito clara. E vocês têm que estar atentos, perder a característica de notícias que venham da corte, porque a corte hoje é aqui, não precisa mais vir notícias de Portugal. Precisam se lembrar de Joseph Goebbels, pai da propaganda nazista, que deixou textualizado que uma mentira, quando dita muitas vezes, transforma-se numa grande verdade. Nós tivemos o Paulo Eduardo, deputado aqui do Rio de Janeiro, que adotou o pseudônimo de Arthur da Távola, homem culto, e eu não me lembro perfeitamente o que ele disse, mas lembro perfeitamente do que ele quis dizer. Que nós brasileiros transformamos suspeita em condenação. Suspeita em condenação. Você levanta algum fato contra a honra de alguém e de imediato a população diz: fulano roubou. É muito séria essa tendenciosidade do povo brasileiro de escutar a fofoca e já sair espalhando como se verdade fosse. E eu acho que o Congresso, desculpem o achismo, mas é opinião pessoal, que o Congresso tem que começar a se movimentar contra a pessoa que provoca esse dano a terceiros. E a devolução, a paga do dano provocado tem que ser mais rápida. Você não pode sair atrapalhando a vida dos outros, depois ficar 30 anos brigando por uma reparação. Tá aí, garotada de vez em quando é presa, confundiram, alguém denunciou erroneamente e o sujeito vai para a cadeia, fica lá, e quando ele é solto, se não são as TVs, ninguém fica nem sabendo. E o brasileiro aceita isso com muita naturalidade. Eu não aceito. Então, por favor, quando passarem uma notícia, entrem na internet, verifiquem a notícia se ela é verdadeira, para que vocês possam, então, passar para terceiros. Tá ruim o meu som aí, Ronaldo? Não, tá bom. Tá legal? Tá me ouvindo? Tá Então bom. tá. Então vocês, por favor, adotem essa política. Recebeu alguma coisa, vamos verificar, vamos ver se é verdade. Aí entra na internet e verifique. Porque são coisas tão estapafúrdias que é importante que você faça isso. Muito bem, o Estado do Rio de Janeiro coloca um decreto de volta às aulas, dizendo que os alunos da rede particular de ensino deverão retornar às aulas no dia 14 e que os da rede pública retornarão no dia 5 de outubro. Retornariam, desculpe. Eu de estalo já fiquei pasmo. Aluno é aluno. Se é de rede pública ou privada, não interessa. Aluno é aluno, criança é criança. Não se pode fazer distinção alguma das duas redes, da privada e da pública. O que é para uma tem que servir para a outra.
E você não pode deixar a critério. Não, conversa com os pais, vê os que os pais acham melhor. Não é uma brincadeira, gente. O pai não pode dizer o que ele acha melhor. Não cabe a ele essa opção. Vocês sabem por quê? Voltam 3 para aula presencial e ficam 30 em casa. E aí? O que se faz? Dá-se aula para os 3? Dá-se aula para os 30? Ou dá-se aula para os 33 através de 2 métodos distintos? O documento contempla que o pai pode optar por ficar em casa recebendo a aula à distância. Ué, mas como é que o governo diz para mim que eu tenho que usar 2 metodologias? Gente, o poder público pirou. Eles perderam o senso de norte. E nós temos que ter alguém que entenda pelo menos um beabá de interpretação, não estou falando nem de beabá jurídico, de interpretação, para poder redigir um texto absurdo como o que foi redigido. O Sindicato dos Professores, prontamente, ele foi lá e entrou com uma ação e conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho. Perfeito. Justiça do Trabalho. Você vai obrigar em plena pandemia o professor a se deslocar para a escola, etc., sem nenhuma garantia? Você já condenou o professor a ficar em casa. Já condenou o professor a dar aula de casa. Já obrigou o professor a dar aula do telefone dele, com a internet dele, paga por ele. Ô, gente, é muito absurdo em cima de absurdo. A legislação tem que ser específica. O governo, então, que providencie. Como é que ele vai fazer com a internet, se vai baratear, se não vai, como é que vai ser o atendimento pela internet. Ele que faça isso. E você começa a observar que na rede pública a coisa é muito pior. O aluno está tendo aula, alguns alunos aí conversando, estou tendo aula só de português e matemática. Quer dizer, não há respeito pelo cidadão. E nós temos que nos fazer respeitar. Nós temos que cobrar atitudes de respeito para conosco. Muito bem, o sindicato provocou a Justiça do Trabalho e ela de pronto concedeu a liminar, porque a liminar carecia de um monte de sustentações. Quando você olha para a gripe espanhola, tem uma turma aí que ainda acha que isso é brincadeira, tem uma turma que não entendeu. Isso mesmo. Talvez só entenda quando tiver cantado o seu edital e tiver chegando a sua hora. Talvez aí entenda. Vamos estudar, a internet está aí, ó. Podem ler aí a gripe espanhola no Brasil. Não foi o que está sendo agora, não. Agora nós estamos discutindo questão de milhares. Na gripe espanhola nós discutimos questões de milhões. Questão de milhões. A Idade Média, a gente conhece vários problemas. Nós precisamos entender que quando alguém fala alguma coisa, compete a A, B ou C conversarem. E nós temos que questionar. Eu fico olhando as TVs, levando o secretário de saúde, levando o indivíduo que representa a saúde no governo federal, levando o médico, tudo bem, o infectologista, tudo maravilhoso. Mas e o fármaco? E o profissional de farmacologia? E o indivíduo
que monta a combinação de substâncias para o combate. Esse indivíduo não merece ser ouvido? O médico prescreve um produto que um laboratório fez e que comprovadamente tem efeito. Agora, as substâncias que compõem as reações, etc., isso aí é exatamente quando você está montando no laboratório medicamento. Por isso tem que ter um farmacêutico responsável. Hoje a nossa legislação já permite que na farmácia você tenha um farmacêutico responsável e orientando, inclusive, o uso de medicamentos. Porque ele pode, gente, ele tem capacidade para tal. Ele é que compõe. Vamos voltar um pouquinho na história. O que era farmácia de manipulação, que hoje está tão em moda de novo? Você manipulava produtos que solucionavam problemas de saúde. Mistura isso com isso, eleva esse produto a tal temperatura, depois retira, mistura com produto tal. Ou não era assim? Eram aquelas farmácias cheias de vidros com substâncias e o farmacêutico manipulava aquelas substâncias. Ou não era assim? Aquelas farmácias com aqueles armários de madeira enormes, né, Renato? Tem uma garotada aí que está nos assistindo que não pegou essa época. A época em que chega para nós a homeopatia. E nós temos duas homeopatias que caminham em sentidos quase que paralelos, mas com diferenças. E a homeopatia é debochada durante muitos anos. Nós estamos falando aqui de fato, nós não estamos falando aqui de propaganda. Eu conheci um médico que dizia para minha esposa, não, pode dar esse medicamento aí da homeopatia. Não, se não fizer bem, mal não faz. Se não fizer bem, mal não faz. Bom, então ele já está dando um depoimento de que conhecia aquelas substâncias e sabiam que elas não eram danosas à saúde. O dito popular, ele envolve verdades. Pode não fazer, se não fizer bem, mal não faz. No bem, ele bota o C, ele bota uma conjunção condicional antes. Mas na segunda assertiva ele é taxativa, não tem condicional não. Se não fizer bem, mal não faz. A segunda é taxativa. Então, de alguma forma, ele conhecia o medicamento. Isso aí é o raciocínio lógico, tá? Que eu estou dizendo a vocês. Eu já disse em outra live aí, talvez, em outra transmissão ao vivo, perdoe, que eu tinha um problema de amígdalas. E meu pai pegou uma receita lá no André Luiz, ali perto da rua Ibituruna, ali, perto do Maracanã, trouxe, minha mãe deu a receita de homeopatia, e eu estou aqui conversando com vocês, com 71 para 72 anos, e as amígdalas não mais me aborreceram. Porque a gente tira os nossos ensinamentos. Retirar a amígdala, o corpo humano recebe a amígdala. Ela não está aqui de brincadeira. Ela tem um motivo para estar aqui na nossa garganta. Ela deve exercer alguma função de defesa. Ela deve atrair algum mal que invadiria o nosso corpo, ela deve chamar para si. Assim como os gânglios fazem pelo corpo. O camarada dá uma topada lá no jogo de futebol, na unha, a unha inflama. Daqui a pouco ele chega e, nossa, estou sentindo uma íngua aqui na perna esquerda. É o gânglio que já está atraindo as bactérias, os problemas para si.
e tentando combatê-los. O camarada tem lá um corte no dedo, aí dói debaixo do braço. Você tem defesas no corpo. E uma dessas defesas, para mim, são as amígdalas. Não sou médico, mas tenho o direito de estudar. E meu primo retirou as amígdalas. E volta e meia, meu primo tinha problemas de infecção na garganta, de tosse, etc. Coisas que eu não tive. Eu nunca fiquei sem voz para dar aula. E sempre usei a minha garganta a vida toda. Eu nunca disse, hoje eu não vou dar aula porque eu estou sem voz. Pode até acontecer daqui da frente, o amanhã não nos pertence. Mas para trás, não. E fui curado com homeopatia. Meus filhos todos foram tratados na homeopatia. E um dos médicos chegou a consultar meus filhos, hoje é homeopata. E isso me lembra, Ronaldo, um camarada que tem um laboratório aqui no Rio com o nome dele, francês, que chama-se Louis Pasteur. Louis Pasteur é um médico francês que começa a condenar a questão da transmissão pela falta de higiene dos médicos franceses. O médico ia atender um paciente, ia lá, estava fumando um charuto, chegava da rua, pagava o cocheiro que levou, aí entrava, já tirava os instrumentos e já começava a cuidar do paciente, fazia extração de projétil de arma de fogo, fazia parto, amputava braço, perna e não havia uma higienização. E o Louis Pasteur compra essa briga. Tem que higienizar. Você tem que matar as bactérias. Tem que matar qualquer substância, qualquer ser vivo que esteja aí que possa prejudicar ou agravar essa doença. E o Louis Pasteur vira um médico debochado. Não ele, mas debochado pelos colegas. Não, esse cara é maluco, o cara fica cheio de história, fica cheio de não sei o quê, fica cheio de não sei o que lá. Um belo dia, segundo a história nos conta, sua filha estava grávida e teve uma complicação para ter um neném. E ele é obrigado a chamar um médico famoso na França. E esse médico o chantageia. Diz, ó, tudo bem, eu faço parto da sua filha, mas você vai Não, mas você vai ter que esterilizar a sua mão. O médico falou, não, eu esterilizo. Mas eu faço parto e esterilizo se você assinar um documento de que isso é besteira, que não precisa. Pô, entre a vida da minha filha ali e assinar um documento, ele pode ter assinou qualquer coisa. E esse documento serviu de base para que a Academia de Medicina de França cassasse a autorização de Louis Pasteur de medicar. Quem perde é a França. Ele não perde nada, quem perde é a França. Muito bem, ele sai e vai cuidar de animais. E cuidando de animais, ele descobre a vacina contra a raiva. O cara que é inteligente, gente, não adianta, você pode fazer o que você quiser que ele vai continuar produzindo. Você pode perseguir, você pode fazer o que você quiser. Ele é útil à sociedade e vai continuar produzindo. Não adianta você prender, processar, não adianta nada. Até depois de morto, ele continua produzindo, porque ele não morre. Ele vira imortal. Tanto vira imortal que eu estou aqui conversando com vocês sobre Louis Pasteur. E aí a Academia de França fica numa situação seríssima. O mundo todo faz esterilização
antes das cirurgias, menos a França. Olha que comédia! O mundo inteiro vê a necessidade da esterilização e só a França não respeita. Não tem jeito. O exterior pressiona, porque até questão de cirurgia na França e tudo, o sujeito não ia mais, ele saía da França para fazer em outro lugar. Para fazer na Alemanha, para fazer na Inglaterra, mas na França não. Conclusão, Louis Pasteur é readmitido já velhinho, como grande médico reconhecido, e a França passa a esterilizar. Tá. Por favor, observem esses ensinamentos. Eu fiz várias faculdades, mas eu não fiz medicina. Fiz curso de primeiros socorros, mas não fiz medicina. Não fiz faculdade de farmácia. Qual a autoridade que eu tenho para discutir Covid-19? Eu posso ir na internet, pesquisar e tal, mas vou continuar como um pesquisador, não como uma autoridade. E lá o presidente dos Estados Unidos, que durante tanto tempo jogou conversa fora, podia ter entrado nessa briga muito cedo. Recentemente, não sei se anteontem, essa semana ele assumiu que não falou da gravidade do coronavírus para não provocar um desespero na sociedade, um grande pânico. Conversinha para boi dormir. Conversinha. Não interessa se você tem um óbito ou se você tem 5 ou 10 ou 20 mil óbitos. Você teve um óbito, na dúvida, você já tem que pesquisar e correr atrás. Porque a vida humana é sagrada. E só quem a deu tem o direito de tirá-la. E quem deu a vida não foi o pai, não foi a mãe. Quem deu a vida foi o Criador, ou se você é ateu, foi essa força extraordinária que move o universo, que você pode dar o nome que você quiser. Mas que existe, existe. Mas não foi o homem que deu a vida. Portanto, ele não tem o direito de debochar da morte de quem quer que seja. Tem o dever de ser parceiro, de ser amigo, de se preocupar com a dor do semelhante. Nós não podemos fazer vista grossa à dor do semelhante. Esse aprendizado a gente consegue na vida. Está lá. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo com a ti mesmo. Acabou. Simples. Pequenininho. Pode ter tudo. Se não tiverdes amor, nada tereis. Outro dia eu tirei a chance aí do Ronaldo. Ele ia falar sobre o Pestalozzi. Não sabia que meu pai era um fã de Pestalozzi. E eu tirei dele a frase final, que era: o amor é o eterno fundamento da educação. O amor é o eterno fundamento de tudo. O Pestalozzi levou para a educação, mas o amor é o eterno fundamento de tudo. Vocês têm várias histórias maravilhosas. Vocês têm o pedreiro lá trabalhando e o indivíduo pergunta: o que você faz? Ele diz: você não está vendo, rapaz, eu carrego tijolo. Aí passou o outro, ele perguntou para o outro: com essa cara feia que você está aí, meu amigo, você faz o quê? Ele: obedeço ordem. O engenheiro manda e eu faço. O arquiteto manda e eu faço. Eu sou um escravo da obra. Aí passou o terceiro, eles estavam construindo, né? Um templo de oração. Aí passou o terceiro: e você faz o quê, meu filho? Eu construo catedrais. Eu construo catedrais. A mesma função.
olhares e dedicação diferentes. Assim é qualquer profissão que você exerça. Tem que ser exercida com amor. Amor à profissão. Paulinho, Atender o Oi, fale, excelência. é Já está que você está preocupado, estava falando. muito mudo. Não, não é isso. Eu tô ouvindo, perplexo, tenho visto os noticiários e nós falamos aqui no nosso momento de reflexão e você está repetindo mais uma vez, várias vezes, a palavra amor. Veja bem, os nossos governantes, pelo que eu observo, não estão nem aí para a vida humana. Não vou pedir desculpa em relação se eu estou generalizando. É um momento de reflexão. Os fatos falam por si, diante de tudo que nós estamos passando, com a educação, com a saúde, com a segurança. Os fatos falam por si. Poucos, talvez quase nenhum, vem tomar de fato, e isso eu entro com a parte legislativa, que também não estou vendo apoio, não estou vendo de fato a representatividade em relação a nós. O povo, por sua vez, também, uma grande maioria, parece que, você falou bem agora também, parece que não estão acreditando, não sei, está difícil. A educação, eu penso que o momento da pandemia veio mostrar justamente o pico, que todo mundo fala do pico da pandemia, e nós já falamos isso aqui, eu vejo o pico da falta de amor, o pico do egoísmo humano em relação a isso tudo. A educação, todos nós, o médico, o farmácia, o advogado, enfim, todos os profissionais passaram por um processo da educação, seja na escola particular ou seja na escola pública. E você deixou claro também, independe uma das duas. Nós estamos lidando com vidas. Uma escola não é uma brincadeira. Uma faculdade não é uma brincadeira. A movimentação de circulação de pessoas é absurda. Ah, mas impõe-se. Faz-se um decreto, impõe-se. E você também, mais uma vez, deixou claro aí, como o caso do Trump. Mas aqui no Brasil é a mesma coisa. Depois vem dar uma desculpa esfarrapada de alguma coisa em relação às situações que estamos vivenciando. Falta de amor? Com certeza. Com certeza falta de amor. Falta de empatia? Mais ainda. Porque empatia é também amor. É se colocar no lugar do outro, antes do seu mesmo. Agora vem várias outras palavras que eu percebo e vejo. Compromisso, superação e dedicação. Nós sabemos que muitos profissionais de todas as áreas, em oculto, em silêncio, porque não aparecem, esses sim, estão fazendo todo um trabalho, o máximo que pode. Tive em algumas UPAs do Rio de Janeiro. Não é fácil. Hospitais, não é fácil o que esses profissionais estão passando. E agora, com a pandemia, parece que viraram um lixo, já esqueceram tudo que eles continuam fazendo e fizeram. Muitos perderam suas vidas. Policiais também, da segurança, perderam também as suas vidas. Educadores, professores também perderam as suas vidas. Nós estamos falando de quê? Mais uma vez, você já falou aí também, de vidas. É uma reflexão e chega um momento que eu sou um pouco emotivo, eu falo com emoção mesmo, porque é uma realidade. Estamos brincando
de quê? Nós não somos mais crianças. Eu cheguei à minha idade, você à sua. Nós não chegamos até aqui brincando uns com os outros. Aí vem as determinações, a coisa está parecendo um circo. E impõe-se as coisas. Parabenizo o sindicato, que tem que recorrer, porque a situação ainda é grave, porque estão preocupados, você também já falou aqui numa das transmissões, claro que o dinheiro é importante, as cifras, você trabalhar, tem toda uma preocupação, mas tem logísticas para isso. Se gasta tanto dinheiro com tantas coisas, até a corrupção tomando conta de tanta. Não é por falta de dinheiro, é gestão, é um processo de educação. E você, mais uma vez, falou aqui, nesse momento de reflexão, caráter, que vem da família e vai seguindo através da escola. Então, como educador, como professor, gostaria que muitos políticos, nesse momento, se sensibilizasse, que deixasse a política, olha só, a política de fato, entrar em sua alma. Porque até então nós estamos vendo politicagem. A política não é ruim, a política não é ruim, mas a politicagem sim. Se sensibilizem. A conscientização e o despertar do que essa pandemia está trazendo para nós, em que a história se repete mais uma vez. Simples. Não tem nenhuma dúvida de que o recado a maioria sabe. Não há como dizer que não sabe. Claro que sabe. Agora, esse é o processo educacional, gente. Essa é a diferença do processo educacional. Costumo dizer sempre, quando você sofre algum tipo de agressão ou tem algum problema grave, e você diz assim, não vou tomar providência nenhuma porque eu não quero aborrecimento. Você, se for com um vizinho, se for com um membro da família, a partir desse instante começaram os aborrecimentos. Porque a partir desse instante já estão dizendo, não, o Ronaldo, o Paulinho são bobões, pode fazer que eles não vão falar nada, não. A partir daí você começou a ter aborrecimento. Você hoje verifica a questão política e a gente volta na história, e a gente vê a turma brigando por Barrabás. Qualquer indivíduo que conheça um pouquinho de sociologia vai saber que o indivíduo que era fiel a Deus, o indivíduo que orava, ele não vai para a praça para bater palma e gritar. Ainda mais naquela época. Ele ficava em casa. Quem vai já é o camarada acostumado com a bagunça. E quem garante, há quem afirme, até historicamente, que aquela turba foi organizada por Caifás. Eu já li esse depoimento histórico. Nem sei se é verdade. Eu li como uma especulação. Mas eu li como se fosse verdade, mas para mim é uma especulação. Mas e o que impede que tenha sido verdade? Os caras queriam o poder, esse Senhor Jesus aí está pregando uma revolução, vai atrapalhar a nossa vida, vai tirar a gente do poder, está pregando a chegada aí de um novo reino. Tem que tirar esse camarada do poder, esse cara está dominando multidões.
quem não garante que aquela turba foi paga ou recebeu alguma sobra lá das moedas de ouro lá, ou de prata, ou de bronze, ou que moeda que seja, para ir lá para a praça para gritar Barrabás? Perfeito. Até porque o lado de Jesus não tinha nada, só tinha duro. E o lado do Barrabás tinha dinheiro roubado, porque era o que ele fazia. Ele era um salteador. Então, vocês vejam só, eu estou voltando 2000 anos. Estou voltando 2020 anos. Para raciocinar. Nós vimos aqui a discussão relativa ao problema atual dos remédios. Será que vocês conseguem atentar para a luta internacional que se trava na questão de medicamentos? Não, vamos aí comprovar que o medicamento tal é nocivo à saúde. Aí você vê daqui a pouco aquele medicamento que a sua avó, que morreu com 95 anos, tomou a vida toda, é retirado do mercado porque faz mal. Perfeito. Aí daqui a pouco você olha, e o medicamento está de volta, permitiram de novo. Vocês que assistem Reflexões têm que estar ligados. Vocês não podem entrar nessa conversinha. Vocês têm que estar ligadaços nessas observações. Perfeito. Vou dar um exemplo simples. Está aí o Atroveran. E o Atroveran faz mal. Voltou o Atroveran. É assustador, gente. Como é que se coloca o dinheiro na frente de toda e qualquer briga. Tá? Por favor, prestem atenção, porque vocês, no fundo, é que são os contadores de história. Outro dia um aluno virou para mim e disse assim, mas professor, história, quem gosta de história é museu, história é assunto do passado. Eu falei, você está certo. Você vai sempre ao médico? Ah, minha mãe desde pequeno me leva. Aliás, o meu médico hoje, eu estou com 13 anos, é o meu pediatra até hoje. Ah, e você já consultou outro médico? Já uma vez eu tive uma infecção, tive que consultar outro médico. E aí, o que outro médico conversou com você? Não, ele perguntou como é que ele começa a consulta com você. Aí ele preencheu uma ficha. Preencheu uma ficha. E ficou me perguntando, sua família tem algum caso de diabetes? Sua família tem caso de pressão alta? Ficou fazendo a sua história, minha filha. E a história da sua família. Como é que história é assunto de museu? Quer dizer, o indivíduo ele não se toca que a história é viva. Ela cuida de nós. Meu pai teve um infarto, eu tenho que tomar cuidado. Minha família pode ser propensa a infartos. Minha família pode ser propensa a diabetes. Antigamente, mas não, isso não é hereditário. Tinha aquelas verdades. O que não era hereditário virou história familiar. Mudou o nome. O que não era hereditário virou história familiar. Mas continua ali na árvore genealógica. Tá ok, jovens? Por favor, vamos ser muito prudentes, como a serpente, como nos recomenda Jesus. Eu citei para vocês vários fatos que aconteceram, que acontecem e que vocês não podem ir pela turba. Quando eu fiz liderança e chefia no Exército Brasileiro, uma das frases que me marcaram foi: a turba é incontrolável. A turba é incontrolável. Quando você tem uma turba, você tem um amontoado que não tem comando, não tem cabeça, não tem nada.
controlar a turba não tem condições. A turba é incontrolável. E nós estamos vivendo um momento desse. Quando você tem uma força policial no Rio de Janeiro de 70 mil homens, 80 mil homens, e você tem um domingo quente, e tem milhares de pessoas na praia, você tem mais gente do que a força policial. Então não é a força policial que vai garantir. O que vai garantir é a educação desse povo. Por favor, gente, vamos parar com essas abobrinhas. Não, a polícia tem que coibir. Não, quem tem que coibir é o pai, a mãe, em casa primeiro. Tá? O trabalho de contenção policial tem que ser posterior. Mas você tem que ter um trabalho educacional que precede tudo isso. Por favor, gente, nós vamos falar isso aqui sempre. Ronaldo vai falar, eu vou falar, a gente não quer saber. Nós vamos continuar falando e pregando, porque comprovadamente na história isso sempre deu resultado. A Covid é um negócio tão sério. Deus me livre, meu tempo já acabou. A Covid é um negócio tão sério, gente. Tão sério. Que como é que é no Japão? A gente entra com sapato na casa de alguém no Japão? O chefe de família no Japão, a esposa já traz um roupão para ele vestir. O traje da rua não entra em casa. O sapato da rua não pisa no solo do lar. Ele já tem essa cultura. E a Covid? Chegou lá? Perfeitamente. Chegou. Então, num povo que já tem esse hábito, ela chegou lá. Então, vamos parar de escutar o Joaquinzinho, o Frederiquinho. Não, é que tem um amigo meu que trabalha com um médico que trabalha não sei aonde. Vamos parar com essa historinha, gente. Vamos parar com essa fofoca. Olha, o doutor fulano e tal. Pegaram até o Drauzio Varela aí, quando ele fala, num determinado momento do Covid, que depois ele modifica, ele mesmo faz questão de esclarecer. Por quê? Porque ele é um indivíduo que tem peso hoje no Brasil. Tem tanto peso que o Tribunal Superior Eleitoral colocou o doutor Drauzio Varela como um garoto propaganda para que você vote, confiando nas normas de segurança. E o doutor Drauzio, ético, fez questão de colocar lá que ele não recebeu um centavo pela propaganda. Podem prestar atenção. Ele faz questão de doar aquele cachê. Ele não recebeu um centavo. Ele está ali prestando um dever cívico, um dever ético, um dever moral. Gente, precisamos desses exemplos. Vamos cultuá-los. Vamos cultuar esses exemplos, que o Paulo de Tarso é taxativo. Esses exemplos, esses valores. O ladrão não rouba. A traça não corrói. E a ferrugem não consome. Por favor, vamos entrar nessa ética. Vamos apoiar, vamos elogiar a criança que é educada. Outro dia eu estava passando de carro, aí vi um rapaz com o seu cachorrão lá, cachorro de porte, estava lá com a mordaça. Aí o cachorro defecou, ele foi lá, pegou o saquinho plástico, pegou as fezes, botou num determinado saco plástico que ele levou especialmente para ele. Eu fiz questão de parar o carro. Eu falei, meu amigo, acho que ele pensou que eu ia agredi-lo ou falar alguma besteira. Falei, meu amigo, eu só parei o carro para dar os parabéns pela atitude. Você está na contramão. Parabéns, continue. Aí ele ficou rindo, obrigado, né? Porque você tem que parabenizar é exatamente o que ninguém faz de ético. Esses são os nossos aplausos. Tá bom, jovens?
Obrigado por terem nos aturado esse tempo todo. Ronaldo, suas conclusões finais, que, Nossa Senhora, já gastamos a nossa hora. Vamos lá. O caminho da vida. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos. Nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Charlie Chaplin. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho. Um grande abraço, mais uma vez o grande sábio Charlie Chaplin, que a turma pensa que é só aquele cara que andava engraçado. E precisamos olhar mais para suas palavras, suas pregações, suas atitudes e o que ele nos ensina com o cinema que ele utilizou como uma ferramenta elucidadora de raciocínios e pensamentos. Charlie Chaplin é um artista no sentido pleno, total da palavra. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Oremos, reflitamos. A chamada é para orar e vigiar. No português, são verbos coordenados, têm o mesmo peso e a mesma intensidade. Esse e que está aí é para igualar. Não existe dependência nenhuma, é igual. Oração e vigília estão unidos. Tem que ser os dois. E eu queria fazer uma citação que o Allan Kardec faz. O Leon Hipólito. Não estou fazendo a citação como religioso, não. Eu estou fazendo a citação como educador. Eu tenho que ler os filósofos. E os escritos de Kardec são repletos de filosofia, repletos de indagações. Ele escreve um livro, auxiliado, é claro, por vários. Acredite ou não, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas o livro é de perguntas e respostas, é só de indagações. Perguntas que ele faz e respostas que não é ele que dá. Então é importante que a gente... E Allan Kardec nos deixa a seguinte mensagem. É preferível rejeitar 100 manifestações a aceitar uma falsa. Não é 100 que ele usa 99. Rejeitar 99 afirmações verdadeiras a aceitar uma falsa. Tudo que você fizer na vida deve ter lógica, deve ter razão. Tanto que quando a gente sai da Idade Média, o nosso Will Durant, que eu já falo tanto nele aqui, sou fã de carteirinha dele, é um dos historiadores grandes do mundo, ele tem um livro intitulado A Idade da Razão. Quer dizer, você vem naquela baixa Idade Média, né? Na alta Idade Média, perdoe, onde Deus resolve tudo, e ele lança o seu livro A Idade da Razão. Olha só o termo razão aí como entra forte. Tá ok? Um grande abraço para vocês, Jesus os abençoe, ilumine e guarde, e até segunda-feira com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Grande abraço.